Milionário surpreende ao viver como mendigo negro em experimento radical que transformou tudo. O escândalo estourou em São Paulo. Lucas, o milionário dono de uma das mansões mais caras da cidade, sumiu do mapa. E o motivo? Um experimento tão inacreditável que deixou a alta sociedade em choque. O homem que sempre circulou entre carros blindados, festas milionárias e suítes luxuosas, resolveu virar morador de rua, neguinho na pele, no meio do caos do asfalto, engolindo poeira, fome e frio. Tudo para provar que sua vida, cheia de privilégios, era só um castelo de ilusões. Quem diria que o bonitão de terno imponente, dono do império familiar, iria se jogar numa crise dessas? Tudo começou naquela noite quente, dentro daquela mansão enorme e às vezes vazia, quando Sofia, sua esposa, jogou na cara dele verdades duras. Você está perdido, Lucas. Vive numa bolha e não sabe o que rola lá fora. Você não sabe o que é sofrer de verdade. Ele, se achando o dono da verdade, soltou pala. Sem avisar a ninguém, na madrugada ele pegou umas roupas velhas que achou, uma barba mal feita, olhou no espelho e quase não reconheceu aquele rosto. Um mendigo, neguinho negro, largado, invisível. Arriscando o inimaginável, Lucas começou sua missão secreta nas ruas de São Paulo. O choque foi imediato. O cheiro acre do lixo, o olhar desconfiado das pessoas, o toque gelado da calçada nas mãos, já acostumadas à seda. Ele sentiu o nó na garganta, o peito apertando, o medo enlouquecedor de não saber se ia ter o que comer no dia seguinte. Foi aí que ele conheceu Júnior, um garoto que parecia ter saído de um filme. Olhos vivos, corpo marcado, lutador de rua com um passado tão duro quanto a pedra daquela praça. Júnior não tinha apenas força, tinha histórias para contar, segredos que mexeriam com o passado de Lucas até que ele nem imaginava. Logo depois, Dona Rosa apareceu, uma senhora de olhar doce, mas carregada de mistérios que pareciam esconder uma juventude que ninguém. Salvar Júnior e Dona Rosa significava confrontar fantasmas que ele queria sepultar. Voltar para a vida rica parecia o atalho mais fácil, mas o coração já gritava outra coisa. Lá pelas esquinas, no meio dos gritos da cidade e do silêncio das noites frias, Lucas percebe que a luta verdadeira é mais profunda que qualquer riqueza. A sobrevivência nas ruas tem um preço e uma chance rara: a redenção. Mas será que ele está pronto para o que vem? Ou será que sua queda será maior e mais dolorosa do que jamais imaginou? O relógio corre, a cidade observa, e ele está no meio desse furacão sem saída aparente. O que vai acontecer quando o passado e o presente baterem de frente? Lucas está a um passo de descobrir, mas o caminho está tomado por sombras e segredos que podem engolir sua alma ou abrir a porta para um recomeço inesperado. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão era palpável. Lucas caminhava pelas ruas agitadas de São Paulo.
Seu coração batia rápido, quase descontrolado. Ele sentia que cada esquina, cada olhar, cada murmúrio à sua volta carregava um peso que ele nunca havia conhecido antes. Olhando para Júnior, que contava suas histórias de luta nas ruas, uma nova compreensão começava a brotar dentro dele. Mas algo dentro daquelas memórias o deixava inquieto. Ele não sabia o que era, mas alguma coisa o incomodava. Uma sensação de que havia mais naquela história do que Júnior estava disposto a compartilhar. Certa noite, enquanto a cidade se afundava na escuridão e ele compartilhava um pedaço de pão com Dona Rosa, o clima mudou. Uma batida forte ecoou A presença deles fez o sangue de Lucas ferver. Um nó se formou na garganta e o desejo de se afastar era forte. Mas não poderia deixar Júnior e Dona Rosa sozinhos. Um dos homens se aproximou. Um sorriso malicioso esticava seu rosto marcado. Olha o que temos aqui. Mais um playboy tentando entender a vida? Isso não vai acabar bem, meu chapa. O riso malicioso ecoou e a situação parecia prestes a explodir. Lucas se preparou para se defender, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Júnior se pôs na frente dele. Não liga para esses caras, eles não sabem nada da gente. Coragem de Júnior era uma luz em meio à escuridão, e por um instante, Lucas respirou. Mas antes que pudesse agradecer, algo inesperado aconteceu. O chefe do grupo se virou e gritou: Ei, você, outro eterno, não acha que passando um dia aqui é suficiente? Você não pertence a esse lugar. A atmosfera tornou-se eletricidade pura. Lucas, furioso, perdeu a cabeça, mas antes que pudesse responder, sentiu algo frio e pesado em seu bolso. Seu celular. Ele havia esquecido que estava lá. Os homens se avolumaram em cima dele com um brilho nas mãos, e em um instante, algo dentro dele estalou. O desespero tomou conta, e quando ele puxou o celular, a tela iluminou o ambiente. Os homens recuaram, ofuscados pela luz inesperada. Mas naquele movimento, ele viu o rosto de Júnior descair em desespero. Lucas, não! Gritou. E foi aí que, em um segundo, tudo mudou. O chefe do grupo ficou pálido ao ver o que Lucas havia revelado na tela. Uma notificação de um vídeo que estava bombando. A gravação de uma festa luxuosa da qual Lucas havia participado, em que ele exibia sua vida de ostentação. A verdade se desdobrava diante de todos. A máscara estava caindo. Você é quem estraga prazeres? O famoso milionário que nunca olhou para a gente? Os insultos voaram e, tão rapidamente quanto a adrenalina havia subido, Lucas se viu em um círculo hostil. O olhar de Júnior queimava. Você não pode voltar agora. Eles nunca vão te deixar ir. O que você fez? A traição tinha um gosto amargo e inconfundível. A situação ficou insustentável. Os gritos e ameaças ecoavam na noite que já parecia tão familiar para Lucas, mas agora repleta de perigos. Ele olhou para Júnior e Dona Rosa, os fantasmas de suas vidas passadas se encarando em uma colisão dolorosa. O que ele havia feito? A vida que ele estava tentando viver desmoronava diante dele. No meio da pressão, um estalo de dor e uma revelação. Júnior virou-se bruscamente e sussurrou: Você não entende. Você é mais perto da gente do que pensou. Mas seu passado pode ser a única coisa que pode nos destruir. As palavras cortaram como vidro e Lucas ficou paralisado. O clima tinha mudado.
Ele não era apenas um visitante nas ruas, agora estava prestes a se confrontar com a verdade que poderia não só arruinar seus novos laços, mas também sua vida inteira. O que Lucas realmente sabia sobre quem ele era? As respostas pareciam se afastar. À medida que o passado e o presente começavam a se desdobrar em um caos que ameaçava engolir tudo. E naquela confusão, ele percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Lucas ficou paralisado. O olhar de Júnior queimava e a verdade pesava como um tijolo em seu estômago. Ele havia se exposto de maneira que não conseguia entender. As ruas não eram mais um escape. Eram um campo de batalha onde todos os seus segredos estavam prestes a ser revelados. Mas o que mais o perturbava era a percepção dolorosa de que, talvez, tudo o que ele era tinha sido construído sobre mentiras. Você não entende, murmurou Júnior, a voz embargada. Você não pertence a este lugar, mas há algo que você precisa saber. Antes que ele pudesse responder, um barulho cortou o ar. Um grito agudo e desesperado ecoou pela calçada. Era Dona Rosa. Lucas virou-se rapidamente. Uma sombra gigante emergia da escuridão. E no próximo segundo, tudo aconteceu em câmera lenta. 2 homens brutamontes e armados agarraram Dona Rosa, arrastando-a para longe. Lucas sentiu um frio na espinha. "Não, soltem ela!" gritou. Mas sua voz soou distante, como um eco em um túnel. Júnior correu em direção a eles. Atitude heróica, mas incrivelmente arriscada. "Não a toquem!" Ele se atirou contra os homens, desafiando a força deles. Lucas, desperto pela adrenalina, juntou-se à luta. O combate se desenrolou como um desastre dramático. Ele queria proteger Dona Rosa, mas o peso da realidade o esmagava. A luta era desproporcional. Eles eram poucos e eles eram muitos. "Não podemos deixar que a levem", disse Júnior, enquanto tentava se desvencilhar de um dos agressores. Mas então veio a reviravolta. No meio da confusão, Lucas avistou algo no chão. Uma corrente de prata brilhante. Ele se abaixou e, ao pegá-la, uma memória bombardeou sua mente. Uma noite de festa, um brinde, os risos distantes. Ele se recordou das palavras do velho de sua família. "Proteja o legado." O peso daquela corrente agora era diferente. Havia algo sobre ela que o atraía. Um poder oculto. Mais uma vez, tudo mudou. Antes que ele pudesse processar, a corrente começou a brilhar. A luz emanou dela como um farol. E, para sua surpresa, os homens pararam. Era como se a presença dele tivesse mudado a atmosfera. Dona Rosa gritou de dor ao ser arrastada. E, por um segundo, a realidade de Lucas se distorceu. Não era apenas uma corrente. Era um símbolo de sua herança. Algo que ele nunca havia valorizado. Os agressores hesitaram. E nesse momento de fraqueza, Júnior aproveitou para socar o mais próximo. Um plano formou-se em sua mente, maldoso e desesperado. "Deixa ir! Você não sabe quem eu sou!" Lucas berrou, projetando sua voz com uma ferocidade que ele não sabia que possuía. O brilho da corrente parecia intensificar-se, alimentando sua confiança. Uma ideia aterrorizante cruzou sua mente. E se esse objeto, que ele tinha sempre ignorado, tivesse o poder de proteger Dona Rosa? Um dos homens, ao ver a luz, recuou. "O que você tem aí?" O medo palpável transformou a sede de violência em cautela. Lucas não tinha certeza do que fazer, mas sabia que precisava de um plano.
Liberte-a! Gritou Júnior, encorajando Lucas, mas esse incentivo estava longe de ser uma certeza. As palavras pareciam mais um eco. E se não houvesse volta? E se aquela corrente não trouxesse salvação, mas sim o oposto? Lucas olhou para a corrente, o peso dela agora lembrando de que toda ação tem uma consequência. A tensão estalou no ar, e enquanto a cena se desenrolava, Lucas percebeu algo mais. Uma presença no fundo da briga. Uma figura que antes não havia notado, espreitando nas sombras. Um rosto familiar, alguém que deveria estar longe de sua vida. Era seu irmão, Miguel, aquele que ele pensou ter perdido, fazendo parte da vida das ruas. E agora ele estava ali, observando tudo com um olhar que misturava julgamento e tristeza. Uma conexão perdida, uma traição não revelada. A confusão tomou conta e Lucas se viu em um dilema: proteger Dona Rosa e Júnior ou confrontar os segredos que assombravam sua própria vida. O que era mais importante? A luta? A herança? Sua família? A cada segundo que passava, as sombras pareciam engolir suas certezas. O passado e o presente colidiam de forma imprevisível. O que mais estava em jogo? E as consequências desse encontro? O que elas realmente significariam? Mal sabia Lucas que a revelação sobre Miguel era apenas o começo. Ele estava prestes a descobrir que, em busca de redenção, poderia estar cavando sua própria sepultura. O tempo corria e o destino aguardava, ansioso por desdobrar os próximos capítulos daquela história tensa e desenfreada. Lucas ficou paralisado. O olhar de Júnior queimava e a verdade pesava como um tijolo em seu estômago. Ele havia se exposto de maneira que não conseguia entender. As ruas não eram mais um escape. Eram um campo de batalha onde todos os seus segredos estavam prestes a ser revelados. Mas o que mais o perturbava era a percepção dolorosa de que talvez tudo o que ele era tinha sido construído sobre mentiras. Você não entende, murmurou Júnior, a voz embargada. Você não pertence a este lugar, mas há algo que você precisa saber. Antes que ele pudesse responder, um barulho cortou o ar. Um grito agudo e desesperado ecoou pela calçada. Era Dona Rosa. Lucas virou-se rapidamente. Uma sombra gigante emergia da escuridão e no próximo segundo tudo aconteceu em câmera lenta. 2 homens, brutamontes e armados, agarraram Dona Rosa, arrastando-a para longe. Lucas sentiu um frio na espinha. Não, soltem ela! Gritou. Mas sua voz soou distante, como um eco em um túnel. Júnior correu em direção a eles. Atitude heróica, mas incrivelmente arriscada. Não a toquem! Ele se atirou contra os homens, desafiando a força deles. Lucas, desperto pela adrenalina, juntou-se à luta. O combate se desenrolou como um desastre dramático. Ele queria proteger Dona Rosa, mas o peso da realidade o esmagava. A luta era desproporcional. Eles eram poucos e eles eram muitos. Então a reviravolta chocante ocorreu. Enquanto Lucas tentava socar um dos agressores, a corrente de prata que ele ainda segurava começou a brilhar intensamente. A luz iluminou a cena frenética e em um instante tudo parou. Os homens hesitaram, mas Lucas não estava mais apenas focado em Dona Rosa. Algo mais mexia dentro dele. A corrente parecia pulsar com uma energia própria, revelando segredos enterrados. De repente,
uma figura familiar apareceu. A silhueta de Miguel, seu irmão, surge das sombras. Mas não era o que Lucas esperava. Miguel estava em uma posição de liderança, com um olhar ameaçador nos olhos. É melhor você recuar, Lucas. Você não sabe com quem está lidando. Ele gritou, a voz firme ressoando através do caos. Você? O que você está fazendo aqui? Lucas mal podia acreditar. A revelação do irmão transformou tudo. Miguel, o irmão que ele pensou estar perdido, estava no centro dessa batalha. O que isso significava para eles? Ajustes Quickspint. Mas a verdade só piorou as coisas. Essa corrente, você não deveria tê-la. É mais do que você imagina. Isso é nosso, disse Miguel, estendendo a mão, tentando recuperar a corrente que Lucas segurava. O brilho da corrente pulava como se tivesse vida própria, e com isso, uma revelação correu pela mente de Lucas. Aquela não era apenas uma herança de família, era um símbolo de poder. Poder que Miguel sempre teve e que agora pretendia recuperar. A tensão estalou no ar. Lucas se sentiu dividido. Proteger Dona Rosa e Júnior ou confrontar Miguel, arriscando tudo? O passado nunca estivera tão perto. Você não pode levar isso, não depois de lo que hicimos. Lucas não conseguiu esconder la dor en su voz. Numa fração de segundo, Miguel avançou. Mas ¿quién estava com ele? Una figura más sombría. Una mujer que Lucas reconoció instantáneamente. Era Sofía. Você não deveria ter abandonado a sua vida, Lucas. Agora, você tem que escolher. O coração dele parou. O que estava acontecendo? Ela estava do lado de Miguel? As perguntas giraram sua cabeça. O que significava essa traição? E como tudo isso estava ligado ao que aconteceu com Dona Rosa e Júnior? A luta pela liberdade se transformara em uma batalha familiar, cheia de segredos e reviravoltas que podiam mudar tudo. A atmosfera tornou-se elétrica e Lucas percebeu que o que estava em jogo era mais do que a vida de Dona Rosa. Era a verdade sobre quem eles eram. Uma batalha sem fim estava prestes a começar. E o destino de todos dependia da decisão que ele tomaria naquele momento. O que Lucas faria? E quem realmente estava ao seu lado? As sombras se aprofundavam e, à medida que cada segundo se arrastava, a incerteza pairava no ar, prestes a explodir. A escolha era sua, e as consequências prometiam ser devastadoras. Lucas encarava Miguel, a mente embaralhada. O passado dele girava em torno de mentiras, traições e segredos familiares. A corrente nas suas mãos pulsava como um coração vivo, enquanto os homens ainda seguravam Dona Rosa. A luz parecia dançar em seu círculo, como se estivesse viva, esperando o momento certo para explodir. Você não pode estar do lado dele, Lucas gritou, apontando para Miguel, o desespero pesando em suas palavras. Olha onde estamos! É tudo uma grande farsa! Farsa? Miguel riu, um riso frio que cortou o ar. Não, irmão. A farsa é você achando que pode simplesmente se enfiar aqui e agir como se tudo estivesse bem. Você nunca fez parte disso. Seus olhos carregavam um fardo de mágoa e dor. Lucas nunca ouvira assim antes. Júnior, ainda ao lado dos agressores, olhava para Lucas com uma expressão de confusão e choque.
O que está acontecendo? Isso é uma armadilha, Lucas! Você mentiu pra gente! A voz dele tremeu e Lucas sentiu o nó na garganta apertar. Era uma verdade dolorosa. Ele nunca deveria ter escondido sua identidade. Antes que pudesse responder, Dona Rosa, enquanto lutava contra os homens, berrou: "Essa corrente é mais do que qualquer um imagina! Cuide dela, Lucas! É o que pode salvar todos nós!" Seu olhar, normalmente tão doce, agora transbordava de uma intensidade que fez o coração de Lucas falhar. Nesse momento, uma explosão de luz irrompeu da corrente, ofuscando todo ao redor. Todos pararam. Os agressores, Júnior, até mesmo Miguel. Era como se o tempo tivesse parado. Lucas elevou a corrente e sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Lembranças gritantes de festas, família e a traição que o levara àquela noite sombria passaram por sua mente como relâmpagos. "Como você se atreve?" Miguel gritou, agora exposto ao poder da corrente. "Você não sabe o que pode fazer. Destrua tudo e quem você realmente é." E então, com um movimento rápido, Lucas se lançou na direção de Dona Rosa, tentando libertá-la. Mas a corrente não parava de brilhar, como se escolhesse quem deveria ser tocado. Os homens hesitaram ao vê-la brilhar, medo estampado em seus rostos. "Saia da frente!" um deles gritou, mas o olhar fixo de Lucas os dominou. Tinha poder, um poder que nunca soubera que possuía. "Você não vai levá-la!" Lucas gritou. "Eu não sou mais o que você pensa. Não sou apenas um milionário. Essa vida não me define." E ao dizer isso, a corrente explodiu em uma luz abrasadora. Algo aconteceu nesse instante, como se o universo estivesse prestes a mudar em torno deles. Quando o brilho se dissipou, o choque veio. Miguel estava de joelhos, o olhar fixo na corrente e na expressão de Lucas, como se tivesse visto um fantasma. "Você não pode ser!" ele murmurou, a voz falhando. E aí veio a reviravolta. Miguel, de repente, se levantou e, com um gesto de desespero, tirou algo de seu bolso. Era um documento amarelado, algo que Lucas não reconheceu de imediato. Ele o ergueu e um vento frio soprou pelas ruas. "Você não sabe? A verdade que você sempre rejeitou. Você não é o filho de pai. Ele não é seu verdadeiro pai." A revelação caiu como um raio. O mundo parou. Dona Rosa, Júnior, até mesmo os agressores estavam boquiabertos. O que isso significava? Lucas não conseguia processar. Ele não era quem sempre pensou ser. A corrente caiu de suas mãos, um peso esmagador se instalou no peito. Diante de todos, Miguel continuou: "Você é filho do homem que teve tudo e que fez tudo por nós. Mas não foi o que você pensou. Eu sou seu irmão de verdade. Ele destruiu nossa família. Você é a chave para tudo isso." A tensão cresceu, vinda de todas as direções. O que isso significava para Lucas? Dona Rosa gritou: "Não, isso pode mudar tudo. Você precisa decidir." "Lucas, o que você fará?" E a pergunta pairava, pulsante. O que Lucas realmente poderia fazer agora, sabendo que sua vida inteira era uma mentira? Um teatro enganoso, onde ele nunca tinha ocupado o papel principal? O destino estava no ar, e as sombras começaram a se fechar ao redor deles. O que estava em jogo era mais do que uma vida, mais do que uma decisão. Era a busca pela verdade, e Lucas estava prestes a embarcar em uma jornada sem volta. O que vem a seguir? A resposta era nebulosa, mas uma coisa era certa: o jogo acabara de esquentar.
Lucas ficou paralisado. As palavras de Miguel ecoavam na sua cabeça. Uma bomba que explodiu na sua vida. Não sou seu pai. O desespero tomou conta dele. As ruas que pareciam tão familiares agora estavam cheias de incertezas. Ele olhou para Dona Rosa, seus olhos cheios de expectativa e medo. Então quem sou eu, Miguel? A pergunta saiu como um sussurro, e o mundo à sua volta parecia distorcido. A corrente brilhava entre os dedos de Lucas, pulsando com uma energia estranha, como se carregasse uma verdade que ele estava prestes a descobrir. As sombras sobre eles aumentaram. O grupo de agressores hesitou, mas o temor ainda dominava. Miguel se aproxima, com um olhar que misturava raiva e desespero, as mãos levantadas como se pedisse calma. Lucas, ouça! Existem coisas maiores em jogo. Mas Lucas não queria ouvi-lo. Ele estava confuso e seus pensamentos se embaralhavam. Então, um grito cortante penetrou o ar. Era uma voz feminina desesperada. Lucas! Socorro! A tensão cresceu e todos se viraram. Era Sofia, sua esposa, aparecendo das sombras. Seu rosto pálido e cheio de pânico. Ela corria em direção a ele, os olhos cheios de lágrimas, como se a própria vida estivesse em jogo. Não a deixem levar, gritou Miguel, mas sua advertência soava vazia. Enquanto todos os olhares se voltavam para a direção de Sofia, um dos homens a segurou. Ela lutou para se soltar, mas a força dele era imensa. Lucas sentiu que o chão tremia sob seus pés. O que estava acontecendo? Como você se atreve a aparecer aqui? Lucas gritou, o coração disparado. A luz da corrente começou a brilhar ainda mais, e ele sentiu uma conexão entre os dois momentos. Ele não sabia se era adrenalina ou uma intuição profunda, mas uma certeza o atingiu. Havia algo mais por trás de toda aquela história. Sofia, respirando ofegante, o olhou nos olhos. Lucas, é verdade. Miguel e eu, nós... Antes de pudesse completar, outra figura emergiu das sombras. Alguém que Lucas nunca esperava ver novamente. Era sua mãe. Seu coração disparou ao ver o rosto dela. Não, mãe, o que você está fazendo aqui? O desespero tomou conta dele e a cena se tornava caótica. Você não poderia ter voltado. O que você sabe sobre tudo isso? Ele não podia acreditar que sua mãe estava ali, no meio de tudo isso. Eu precisava te contar a verdade, filho, disse ela, com o olhar fixo em Miguel. Temos um legado e você não pode ignorá-lo. A corrente é nossa proteção. As palavras saíam trêmulas e Lucas sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Miguel, agora, interrompido pela revelação, começou a sorrir. Você viu? Até sua mãe reconhece? Você é parte disso. Nós somos família. O grito dele estava cheio de emoção e a armadilha era nítida. Lucas olhou para sua mãe, os sentimentos conflitantes estampados em seu rosto. Você está dizendo que eu sou parte de algo maior? Ele perguntou, a voz feita de medo e dúvida. Que tudo o que eu pensava ser verdade é uma mentira? A corrente em suas mãos começou a fritar, esquentando e emitindo uma luz ofuscante. Ele percebeu que a verdade estava prestes a ser revelada. Se você não entender rápido, Lucas, tudo isso pode acabar mal. Sofia gritou, mas antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de luz branca irrompeu da corrente, preenchendo o espaço e ofuscando a todos. O barulho de gritos e confusões ecoava, mas algo profundo começou a se formar em Lucas. Quando a luz se dissipou, uma figura encapuzada surgiu no meio do tumulto. O ambiente ficou pesado. A tensão se transformou em uma força avassaladora. Ela estendeu a mão e, sem dizer uma palavra, tocou a corrente, que agora brilhava de maneira frenética.
Você não entende, Lucas. O que está em jogo é muito mais do que uma herança. É o destino de todos nós, a figura falou, sua voz ressoando de forma direta e intensa. Lucas sentiu a cabeça girar. O passado, o presente, todos os segredos de sua vida começavam a se entrelaçar, e ele sabia que nada seria como antes. Essa figura misteriosa poderia mudar tudo, mas, no fundo de seu coração, ele ainda lutava com a pergunta que ecoava: quem ele realmente era? Enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar, a única coisa que ele podia fazer era escolher. O futuro estava em aberto, e as repercussões daquela escolha poderiam ser devastadoras. E em meio à confusão, algo lhe dizia que a verdade ainda estava por vir. A figura encapuzada parecia emanar uma presença digna de um filme de suspense. O rosto invisível sob a sombra do capuz, mas a voz era poderosa. O que está em jogo é muito mais do que uma herança. É o destino de todos nós. Aquela afirmação fez o coração de Lucas disparar. Ele sentia que a verdade estava prestes a explodir como uma bomba, mas não tinha ideia do que viria em seguida. O clima estava eletrificado. A corrente em sua mão brilhava intensamente, como se tivesse vida própria. Ele sabia que precisava agir, mas a adrenalina pulsava em seu corpo, fazendo seu cérebro funcionar a mil. Tudo estava confuso, misturado em um turbilhão de emoções. Ele olhou para sua mãe e para Sofia, ambas com expressões de desespero, e então para Miguel, cujos olhos pareciam cheios de expectativa. O que estava acontecendo? Você é a herança que foi esquecida, gritou a figura. E a revelação cortou o ar como uma faca. A corrente pertence ao verdadeiro responsável por essa família. Não é só um símbolo, Lucas. É o que te liga ao seu verdadeiro legado. A tensão cresceu. Miguel deu um passo à frente, os olhos fixos na corrente. Pare com isso. Você não sabe do que está falando. O medo transparecia na voz dele. Cada sílaba era uma tentativa de ocultar o que estava se revelando. Lucas percebeu. Miguel temia a verdade. Então tudo aconteceu rápido demais. A corrente, pulsando em sua mão, emitiu um brilho ofuscante que iluminou toda a rua. Os agressores estremeceram. Alguns retrocederam. Sofia gritou, e Dona Rosa, ainda presa, tentou escapar. Mas antes que pudesse reagir, houve o estrondo ensurdecedor. Um carro, vindo da esquina, parou abruptamente e figuras encapuzadas saíram dele. Uma cena de filme de ação. Peguem o garoto, gritou um dos homens, e tudo na mente de Lucas congelou. O pânico cresceu quando uma dessas figuras agarrou Miguel e começou a arrastá-lo. O que está acontecendo? Lucas gritou, mas a confusão reinava. Ele não sabia se protegê-lo ou tentar salvar Dona Rosa. O mundo girava. Nesse instante, uma luz vermelha iluminou a rua. Lucas olhou para cima e viu um helicóptero. Ouvia gritos de longe. A polícia! Eles vieram! A esperança se acendeu, mas foi rapidamente extinguida pela visão de Miguel sendo levado. Não! Miguel! Um desespero avassalador tomou conta dele, mas antes que pudesse agir, ele viu Sofia se jogando em direção ao carro. Para! Não o levem! A coragem dela era admirável e, ao mesmo tempo, insana. O caso estava se desdobrando de formas que ele nunca imaginou. O que tinha de tão importante em Miguel? De repente,
o clima mudou drasticamente. Miguel, ainda sendo puxado, virou-se para Lucas com uma expressão que ele nunca viu. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou. A frase ficou presa na garganta dele. E então, com um movimento rápido, Miguel desapareceu na esquina com aqueles homens, levando consigo a única pista que poderia explicar o que estava acontecendo. O helicóptero agora estava mais próximo, as luzes refletindo na corrente. Os policiais desceram rapidamente e Lucas, ainda atordoado, sentiu toda a pressão da situação em seus ombros. O que estava em jogo não era apenas o legado, mas a vida de todos ao seu redor. Você precisa me ajudar! Gritou para os policiais, com uma mistura de raiva e medo. Mas no caos que se estabeleceu, um tiro ecoou pela rua. O barulho foi ensurdecedor e todos pararam. O impacto gelou o sangue de Lucas. Ele olhou para Dona Rosa, que tremia. Sofia e sua mãe estavam em choque. Aquela cena, que deveria ser de redenção, virou um pesadelo que ninguém poderia prever. E então, a verdade irrompeu como um trovão. A figura encapuzada, ainda ereta e serena no meio do caos, se aproximou de Lucas. O seu legado não é proteger, mas destruir. Você é a chave para a nossa queda. Com essas palavras, a escuridão cercou Lucas. O que isso significava? O que mais estava escondido sob a superfície dessa história que parecia não ter fim? O pânico tomou conta dele, enquanto lembranças turvas ameaçavam emergir. Ele se sentia perdido, e enquanto o mundo girava em torno de sua cabeça, a única coisa que ele sabia era que agora tudo tinha mudado. Segurança não era mais uma opção. O que viria a seguir? Essa pergunta ecoava à medida que o mistério parecia apenas estar começando. Lucas estava lá, paralisado, com a cabeça a mil. A figura encapuzada, agora mais próxima, parecia serena, mas dentro dele a tempestade não dava sinais de acabar. Ele olhou para Sofia, que tremia e estava pálida. As palavras de Miguel ecoavam em sua mente. Uma bomba prestes a explodir. E quando ele finalmente pensou que a situação não poderia piorar, o grito de Dona Rosa cortou o ar novamente. E lá estava ela, se debatendo, enquanto dois homens tentavam arrastá-la para longe. A luz do helicóptero iluminava a cena, destacando a angústia no rosto dela. O coração de Lucas disparava e ele sentiu um aperto no peito, como se a pressão do mundo todo estivesse em cima dele. "Não! Soltem ela!" ele gritou, mas a voz soou distante. Antes que o caos pudesse se intensificar, algo inesperado aconteceu. Um dos homens que segurava Dona Rosa começou a papear sobre uma negociação. "Tem certeza de que devemos levar o velho e essa mulher? Tem um garoto aqui. Bem, ele é mais útil para nós." A frase congelou o tempo. O que ele queria dizer com isso? Lucas se sentiu tonto. Uma onda de medo tomou conta dele. A figura encapuzada olhava silenciosamente, os olhos escondidos diante da escuridão do capuz. Mas a tensão no ar era palpável. "O que você sabe sobre isso?" Lucas perguntou, focando sua atenção na figura, enquanto seus pensamentos giravam como um redemoinho. "Mais do que você imagina, Lucas." A figura respondeu em um tom baixo e profundo. "Você não é só um mero herdeiro. Você é a chave para um segredo que pode mudar tudo.
As palavras dela pareciam ressoar em seu interior, como um chamado que ele ainda não entendia. A tensão aumentou quando um dos agressores lançou um olhar intrigado para a corrente que brilhava na mão de Lucas. "O que você tem aí?" perguntou, aproximando-se ameaçadoramente. Lucas se sentiu mais que um animal acuado. Ele sabia que precisava proteger Dona Rosa, mas também não podia deixar o brilho da corrente escapar de sua vista. Ela representava algo que ele mal começava a entender. "Não se aproxima!" gritou Miguel, apanhando uma pedra do chão e se colocando entre o agressor e Lucas. Era uma reação instintiva, mas a coragem dele acabou mudando sua trajetória de vida em um instante. "Você vai se arrepender de tudo isso!" Miguel bradou, e a confusão se agigantava. Mas então o céu escureceu abruptamente, e um grupo de pessoas encapuzadas surgiu pela esquina, cercando o espaço. "Aqui estão eles! Reverência ao legado!" gritaram, numa uníssono que gelou o sangue de todos. Os agressores hesitaram. Com essa movimentação, a figura encapuzada que estava próximo a Lucas subiu um degrau de intensidade. "Você não faz ideia, Lucas, mas a verdadeira verdade sobre quem você é está prestes a vir à tona." E com um movimento enérgico, ela levantou a mão e apontou para o céu. Era um gesto simples, mas algo mudou no ar. E a revelação impactante veio como um raio. O grupo atrás de Lucas fez uma roda, e então um deles, ao descer o capuz, revelou seu rosto. Era alguém que Lucas jamais esperava ver. Sua irmã. "Olá, Lucas!" ela disse, um sorriso estranhamente tranquilo no rosto. "Estava na hora de você conhecer a verdade." Um frio na espinha. Todos pararam. A cena congelada. Ele não sabia se ria ou chorava. Por que ela estava ali? O que ela tinha a ver com tudo isso? As perguntas guiavam, o labirinto de incertezas. "Lucas, você tem um legado que foi escondido de você. Essa corrente, tudo isso. O que está em jogo não é só a sua vida. É tudo o que sabemos sobre nossa família." Ela explicou, finalmente, o olhar penetrante. Enquanto as palavras dela ecoavam, a verdade começou a se desdobrar em sua mente. Era como se uma nova realidade estivesse se formando. Uma que mudaria tudo o que acreditava saber. A confusão tomou conta dele, a pulsação mais intensa, e as sombras ao redor pareciam se fechar. E então, o helicóptero fez um pouso forçado, suas lâminas cortando o ar, revelando uma nova onda de caos. As luzes piscavam e tudo ficou mais claro. A figura encapuzada fez um gesto diferente. Agora parecia nervosa, quase como se estivesse desesperada para controlar a revelação. "Não deixe que eles levem você." A intensidade em sua voz fez com que Lucas saltasse de pânico. "Quem são eles?" "O que está acontecendo aqui?" ele gritou, alternando ódios e amores. E no meio do turbilhão, Dona Rosa olhou nos olhos dele com uma expressão inabalável. A verdade sempre dá jeito de vir à tona. E enquanto o caos se desenrolava, Lucas ponderou qual seria a verdade mais devastadora que ainda estava por vir. O que mais estava enterrado sob as mentiras? O que tudo isso significava de verdade? Com a adrenalina fervendo, ele se preparou para o que vinha a seguir. Um futuro cheio de obscuridades e escolhas. E isso o fez sentir um medo que ele nunca poderia imaginar. Lucas estava lá, paralisado, com a cabeça a mil. A figura encapuzada, agora mais próxima,
parecia serena, mas dentro dele a tempestade não dava sinais de acabar. Ele olhou para Sofia, que tremia e estava pálida. As palavras de Miguel ecoavam em sua mente, uma bomba prestes a explodir. E quando ele finalmente pensou que a situação não poderia piorar, o grito de Dona Rosa cortou o ar novamente. E lá estava ela, se debatendo enquanto dois homens tentavam arrastá-la para longe. A luz do helicóptero iluminando a cena, destacando a angústia do rosto dela. "Não! Soltem ela!" ele gritou, mas a voz soou distante. Antes que o caos pudesse se intensificar, algo inesperado aconteceu. Um dos homens que segurava Dona Rosa começou a papear sobre uma negociação. "Tem certeza de que devemos levar o velho e essa mulher? Tem um garoto aqui. Bem, ele é mais útil para nós." A frase congelou o tempo. O que ele queria dizer com isso? Lucas se sentiu tonto. Uma onda de medo tomou conta dele. A figura encapuzada olhava silenciosamente, os olhos escondidos diante da escuridão do capuz, mas a tensão no ar era palpável. "O que você sabe sobre isso?" Lucas perguntou, focando sua atenção na figura, enquanto seus pensamentos giravam como um redemoinho. "Mais do que você imagina, Lucas." A figura respondeu em um tom baixo e profundo. "Você não é só um mero herdeiro. Você é a chave para um segredo que pode mudar tudo." As palavras dela pareciam ressoar em seu interior, como um chamado que ele ainda não entendia. A tensão aumentou quando um dos agressores lançou um olhar intrigado para a corrente que brilhava na mão de Lucas. "O que você tem aí?" perguntou, aproximando-se ameaçadoramente. Lucas se sentiu mais que um animal acuado. Ele sabia que precisava proteger Dona Rosa, mas também não podia deixar o brilho da corrente escapar de sua vista. Ela representava algo que ele mal começava a entender. "Não se aproxima!" gritou Miguel, apanhando uma pedra do chão e se colocando entre o agressor e Lucas. Era uma reação instintiva, mas a coragem dele acabou mudando sua trajetória de vida em um instante. "Você vai se arrepender de tudo isso!" Miguel bradou, e a confusão se agigantava. Mas então o céu escureceu abruptamente, e um grupo de pessoas encapuzadas surgiu pela esquina, cercando o espaço. "Aqui estão eles! Reverência ao legado!" gritaram numa uníssono que gelou o sangue de todos. Os agressores hesitaram. Com essa movimentação, a figura encapuzada que estava próximo a Lucas subiu um degrau de intensidade. "Você não faz ideia, Lucas, mas a verdade, a verdadeira verdade sobre quem você é, está prestes a vir à tona." E com um movimento enérgico, ela levantou a mão e apontou para o céu. Era um gesto simples, mas algo mudou no ar. E a revelação impactante veio como um raio. O grupo atrás de Lucas fez uma roda. E então um deles, ao descer o capuz, revelou seu rosto. Era alguém que Lucas jamais esperava ver. Sua irmã. "Olá, Lucas," ela disse, um sorriso estranhamente tranquilo no rosto. "Estava na hora de você conhecer a verdade." Um frio na espinha. Todos pararam a cena congelada. Ele não sabia se ria ou chorava. Por que ela estava ali? O que ela tinha a ver com tudo isso? As perguntas giravam, um labirinto de incertezas. "Lucas, você tem um legado que foi escondido de você. Essa corrente, tudo isso, o que está em jogo não é só a sua vida. É tudo o que sabemos sobre nossa família." Ela explicou, finalmente, o olhar penetrante, enquanto as palavras dela ecoavam.
A verdade começou a se desdobrar em sua mente. Era como se uma nova realidade estivesse se formando, uma que mudaria tudo o que acreditava saber. A confusão tomou conta dele, a pulsação mais intensa, e as sombras ao redor pareciam se fechar. E então, o helicóptero fez um pouso forçado, suas lâminas cortando o ar, revelando uma nova onda de caos. As luzes piscavam, e tudo ficou mais claro. A figura encapuzada fez um gesto diferente. Agora parecia nervosa, quase como se estivesse desesperada para controlar a revelação. Não deixe que eles levem você! A intensidade em sua voz fez com que Lucas saltasse de pânico. Quem são eles? O que está acontecendo aqui? Ele gritou, alternando ódios e amoros. E no meio do turbilhão, Dona Rosa olhou nos olhos dele com uma expressão inabalável. A verdade sempre dá jeito de vir à tona. E quando a claridade do helicóptero iluminou o campo de batalha em frenesi, algo extraordinário aconteceu. A figura encapuzada, mantendo a calma, fez um movimento rápido, puxando um pequeno dispositivo do bolso, um botão vermelho. Se você está pronto, Lucas, o que vai acontecer a seguir poderá mudar tudo, e sem hesitar, ela pressionou. Um zumbido cortou o ar. Um campo de força surgiu ao redor deles, fazendo com que os agressores se afastassem, perplexos, e, no meio daquela tempestade, Lucas finalmente entendeu. Ele não era apenas um herdeiro do legado. Ele era a peça central de uma complexa trama de poder, mas ao mesmo tempo, a lembrança mais dolorosa de sua vida retornou como um eco contundente. A culpa. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia enquanto ela sussurrava. O que você fez, Lucas? Claro, ele sabia a resposta. Mas esperar que a verdade trouxesse a redenção parecia um ato de pura ingenuidade. O mundo girava e a tensão espreitava. Uma certeza se formava em sua mente, enquanto a imagem de Miguel desaparecia na confusão. Ele estava prestes a perder tudo de novo, e a reviravolta ainda estava ali, esperando, disfarçada entre as sombras, pronta para tomar forma. O que realmente aconteceria agora? Quem era o verdadeiro inimigo? E mais importante, o legado seria um fardo ou uma bênção? Enquanto a energia pulsava em seu interior, ele se questionava. Ele poderia ser realmente a chave? E se todas as suas escolhas até agora, cada erro, cada mentira, não fossem apenas suas, mas fossem parte de um plano bem maior? Lucas sentiu um frio na barriga enquanto a luz do helicóptero cortava o ar. A figura encapuzada olhou para ele, apoio e urgência em seus olhos. Agora é sua chance, Lucas. A verdade está perto. A corrente em suas mãos brilhava intensamente. Pressão aumentava. Ele não poderia deixar Dona Rosa e Sofia se machucarem. O que você quer dizer? Ele perguntou, a voz tremendo. As palavras de Miguel ainda ecoavam em sua mente, a revelação pesando como chumbo. E então tudo aconteceu ao mesmo tempo. A multidão envolveu Dona Rosa e Júnior, decidido, avançou. Não a levem! Ele gritou, enfrentando os agressores. A coragem dele fez Lucas se sentir pequeno, mas ao mesmo tempo inflamou alguma força dentro dele. Ele sabia que não podia ficar parado. A figura encapuzada acenou, suas mãos formando gestos rápidos, como se estivesse controlando tudo. Se você liberar o poder da corrente, poderá proteger todos. O som do helicóptero enchia os ouvidos de Lucas. Mas tudo o que ele podia ver era a batalha diante dele.
As sombras dançavam, enquanto Lucas sentia a energia da corrente fluir. A verdade nunca havia sido tão poderosa. Ele estendeu a mão e a luz da corrente explodiu numa onda de força. Os agressores hesitaram, confusos diante do brilho ofuscante. Eu sou mais do que um herdeiro! Lucas desabafou, a voz ecoando com determinação. Eu sou parte disso tudo! Os olhares mudaram. Dona Rosa o observava com esperança, enquanto Sofia, de pé ao lado, sussurrava. Você consegue, amor. Eu confio em você. Miguel também o encarava, a raiva agora misturada a um tipo de reconhecimento. Aquilo era maior do que eles. Era sobre família, poder e proteção. Com um movimento decisivo, Lucas quebrou o silêncio. Liberte todos! A luz da corrente envolveu a cena em um brilho radiante. Os agressores deram passos para trás, o medo estampado em seus rostos. E, de repente, tudo ficou claro. As figuras encapuzadas atrás dele soltaram gritos de alívio e determinação. É isso! O legado é mais forte do que pensamos! Um sentimento de unidade se formou, e Lucas nunca havia sentido tanta energia. Ele estava no comando. Aquela batalha não era só dele, era de todos. Os homens se dispersaram e Lucas correu em direção a Dona Rosa e Júnior. Ele os abraçou, lágrimas de alívio escorrendo. Estamos juntos. Ninguém mais vai se machucar. E com isso uma nova era começou. As sombras, antes opressivas, começaram a se dissipar. Mas então, uma voz cortante. Não pense que acabou. Uma das figuras encapuzadas se adiantou, a fúria tomando conta dela. Vocês não podem escapar do que está por vir. E Lucas sentiu o mundo girar novamente. O que seriam as consequências? O que estava realmente escondido? O helicóptero se afastou, levando com ele secrets obscuros e perguntas sem resposta. A vida de Lucas finalmente estava em suas mãos, mas a sensação de que tudo ainda estava apenas começando pairava no ar. E agora, amigos, é hora de agir. Se você ama essa história, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas aventuras exclusivas. Esmague o botão de like agora! Isso ajuda muito a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho eletrizante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história épica. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.